Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Genta, sou presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Queria dar boas-vindas e agradecer a presença de vocês neste webinar que encerra o ciclo de webinars relacionados à atuação da medicina do sono à distância que a ABMS promoveu nesses últimos 2 meses. E a gente encerra com chave de ouro numa apresentação que o professor Luciano Drager vai fazer em breve, sobre um questionário que nós desenvolvemos junto com a Associação Brasileira do Sono e que teve uma participação surpreendente, que o Dr. Luciano vai comentar, e que traz resultados preliminares muito interessantes. Eu gostaria de pedir a gentileza de vocês de aguardar para divulgar para colegas, para a imprensa, o conteúdo desse webinar e das pesquisas que vão ser apresentadas até o fim dessa semana, porque a nossa assessoria de imprensa está organizando os dados para serem divulgados. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco e aguardem, por gentileza. Então, sem mais delongas, eu vou introduzir a minha coordenadora, que é a professora Cláudia Moreno. A professora Cláudia Moreno é vice-presidente da Associação Brasileira do Sono e chefe do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP, que vai, então, nos ajudar aqui na coordenação desse webinar. Então, o webinar vai ser, inicialmente, uma apresentação pelo professor Luciano, e depois eu já peço a vocês para prestarem atenção e fazerem perguntas através do nosso chat. Então, professora Cláudia, por gentileza, muito agradecido pela sua presença, de estar aqui comigo, coordenando. Boa noite. Boa noite, professor Pedro Genta. Eu tenho muita satisfação em participar desse webinar hoje e discutir com vocês esses dados preliminares da nossa pesquisa, da Associação Brasileira de Medicina do Sono, em conjunto com a Associação Brasileira de Sono. Eu queria apresentar os meus 2 colegas, porque o professor Pedro Genta não se apresentou. Então, eu acho que é importante dizer que ele é presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. E também gostaria de apresentar o professor Luciano Drager, que vai apresentar esses resultados preliminares que nós estamos tão ansiosos para ouvi-lo e conhecer. O professor Luciano é médico cardiologista, é professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade da Saúde Pública, da Faculdade de Medicina da USP, e ele também é da Associação Brasileira de Medicina do Sono, um dos diretores da associação. Então, é um grande prazer estar nessa excelente companhia, participando dessa discussão sobre esses dados da pesquisa de sono que nós fizemos com os profissionais de saúde. Com a palavra, então, o doutor Luciano Drager. Boa noite a todos, obrigado, Cláudia, professora Cláudia, obrigado, professor Pedro, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse evento. Vai ser um prazer realmente mostrar, a Cláudia realmente falou de ansiedade, e isso, obviamente, vocês vão ver que a ansiedade está permeando o que nós vamos mostrar aqui, nas próximas meia hora. E já antecipo a vocês para ficarem à vontade para no chat já começarem a colocar as perguntas que vão surgindo aí ao longo da apresentação. Então, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu vou reforçar isso novamente. Eu gostaria de parabenizar aí a todos e agradecer a muitos de vocês que estão assistindo. Certamente, muitos de vocês ajudaram aí a preencher e a participar ativamente dessa pesquisa, o que para nós é um grande motivo de orgulho. Bom, eu já compartilhei a minha apresentação, então a ideia é falar um pouco como está o sono dos profissionais, exatamente com aquela pesquisa que foi amplamente divulgada na mídia, nos e-mails, para todos vocês.
nós passamos, certamente, por situações extremas. Certamente, a nossa geração está enfrentando, talvez, o grande desafio em termos de chegar no limite aí da humanidade e desafiar, obviamente, até a nossa própria existência. Como nós sabemos, importantes guerras, principalmente as guerras mundiais, assolaram vários países, dizimaram populações, impuseram grandes adaptações ao ser humano e, obviamente, a toda a mazela que trouxe. Outras pandemias inúmeras, de várias condições que nós estamos vendo uma foto bem antiga de um hospital também de campanha, como nós estamos observando em alguns lugares do país, em que também doenças sérias, virais, bacterianas, dizimaram a população, muitas vezes até maior do que nós estamos passando atualmente. Mas, longe de ser, obviamente, um problema pequeno, a pandemia do Covid-19 está mexendo com a humanidade e é o que nós estamos enfrentando nessa situação extrema atual. E, de antemão, espero que todos estejam bem e que se cuidem aí no dia a dia, é uma luta diária que muitos profissionais estão enfrentando. O sono sempre foi motivo exatamente de interesse, não só o sono, mas, obviamente, as condições que estão, obviamente, associadas ao sono, nessas situações realmente extremas. E eu peguei emprestado aqui da doutora Andréa Bacelar uns poucos slides, mostrando que evidências de que em guerras mundiais, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, em sobreviventes aí que ficaram, obviamente, envolvidos com a Guerra Mundial, vejam que distúrbios do sono praticamente na totalidade desses sobreviventes. E vejam essa avaliação dessa publicação de 87, o estudo de avaliação feita 40 anos após a guerra. Um grande número de pessoas mantendo distúrbios de sono, pesadelos, acordares precoces, outras atividades, obviamente, alterações comportamentais do dia a dia, mas chamando a atenção, obviamente, que essas sequelas têm. Vejam, obviamente, também o transtorno de estresse pós-traumático, nessa outra publicação, mas é uma revisão, compilando aí diversos artigos que foram citados desde 1998, colocando, associando essa condição, transtorno de sono presente até 87% dos pacientes. Então, vejam que em situações extremas, o sono realmente aflora como, obviamente, uma situação que frequentemente ela é comprometida. Em pandemias, e aqui, obviamente, destaca uma pandemia anterior a essa, pelo SARS, essa publicação no Journal of Psychiatry Research, envolvendo 75 enfermeiras em unidades com SARS, seja em terapia intensiva, seja em enfermaria, e 32 unidades que não estavam envolvidas no cuidado a esse vírus em 2003. Veja a quantidade também relevante de insônia associado obviamente, principalmente esses ambientes que estavam envolvendo esses pacientes contaminados, versus clínicas onde não tinha, ou ambientes que não tinha a presença dessa doença, né, do SARS, obviamente nesses profissionais de saúde que estavam constantemente em contato. Então, queixos de depressão, ansiedade, insônia eram muito frequentes, e aí com melhora gradual ao longo do tempo, mas muitas vezes ainda com fenômenos residuais. E aqui estou mostrando que os mais jovens eram os mais afetados, aqueles, obviamente, com sintomas mais presentes e, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que tinham passado já de transtornos de humor, né, distúrbios relacionados ao humor, previamente, que foram exacerbados com a pandemia. Como eu mencionei, nós estamos agora lidando com a Covid-19. E a importância de realizarmos o estudo em sono no nosso país está aqui refletido nesse gráfico, que é bem conhecido de vocês. A Johns Hopkins University publica diariamente, né? Isso é um site constantemente em evolução. Eu peguei esse dado de hoje, onde mostra o número total de casos confirmados. Obviamente, aqui não vou entrar em detalhe, é claro que existe muito subdiagnóstico, né? E aqui o número global de óbitos atribuído à Covid. E como vocês podem ver, eu sei que está pequeno, aqui é o mapa mundi mostrando a densidade populacional dos casos de Covid. O Brasil está em segundo lugar, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos, tanto no número de casos confirmados quanto no número de óbitos, e muito distante do terceiro lugar. Então, é um cenário realmente muito preocupante para nós, e que, obviamente, o sono, nesse domínio do sono, certamente nós teremos repercussões entre os inúmeros distúrbios associados com esse grande problema que a pandemia está trazendo para o nosso país. Longe de querer esgotar, porque, obviamente, eu quero focar na pesquisa,
obviamente, a partir de então, explodiu uma série de matérias e dados mostrando que a Covid faz caso do estresse e ansiedade mais que dobrarem no Brasil. Nessa pesquisa, isso aqui é uma divulgação, obviamente, na imprensa, mas uma pesquisa que foi explorada pela Universidade do Rio de Janeiro, né? Um aumento de quase dobrar aí esses casos exatamente pela pandemia. E num estudo também da Associação Brasileira de Psiquiatria e outro do Estudo de Psicologia da UERJ, mostra que sintomas psiquiátricos da pandemia geraram uma enorme demanda de novos pacientes, novos atendimentos, e, obviamente, não só agravamento de sintoma, retorno, e, sem dúvida nenhuma, obviamente, o uso maior de terapias relacionadas a essas condições clínicas. E vejam como isso é dinâmico, porque aqui mostra, em 2 momentos que essa pesquisa aqui feita no Estudo de Psicologia da UERJ, que sintomas de depressão, mesmo numa questão de 1 mês, ou menos de 1 mês, estresse agudo e ansiedade já aumenta. Então, mostrando como o quadro ele é dinâmico, progressivo, e é progressivo para realmente aumentar, né? Então, nós temos uma progressão, realmente dobrou aqui, em pouco mais de 1 mês, sintomas de estresse, depressão, e realmente é um problema sério. O interesse no sono em profissionais de saúde na Covid está aumentando. Fiz uma rápida pesquisa no PubMed aqui, longe de esgotar. Eu coloquei os termos Sleep Covid Health Professionals, 35 artigos, deve ter mais, obviamente, por outros, mas mostra realmente um interesse crescente. O que chama atenção é que a maior parte das pesquisas ou envolve um número pequeno de pessoas, muitas vezes identificando um tipo específico de profissional de saúde, nessa publicação aqui, abordando enfermeiras na linha de frente somente, né? Nessa publicação, realmente relativamente pequeno, mas cruzando informações, linha de frente versus um grupo controle que não estava nos cuidados do paciente com Covid, mas uma análise conjunta de profissionais, não identificando, obviamente, também diferenças entre eles. Por outro lado, às vezes nós temos estudo com N maiores, mas, novamente, análise conjunta dos profissionais de saúde, e aqui, nesse caso, somente profissionais na linha de frente, e o enfoque principal tem sido na questão da qualidade do sono, que tem sido abordada nesse contexto da Covid-19 nos profissionais de saúde. No contexto específico da insônia, alguns estudos aparecem, eu vou apenas mostrar um para vocês, nessa publicação, obviamente, também recente, com 1.563 profissionais de saúde, numa análise conjunta, também pegando apenas aqueles na linha de frente dos cuidados, né? Vejam aqui a quantidade de pacientes com insônia e sem insônia, e vejam que existe realmente uma preocupação grande com o risco de ser infectado, com a questão das EPIs, se estão realmente me protegendo e protegendo eu não levar essa infecção para a minha família, né? Obviamente, o ambiente que você trabalha, se você já contaminou ou não, se você está participando ou não, estão mostrando, obviamente, que é muito frequente nesse sentido. Então, foi com esse intuito, e, obviamente, tentando explorar com mais detalhe, que nós, numa parceria conjunta aí da ABS com a ABMS, resolvemos, então, elaborar esse estudo, entendendo que os distúrbios do sono podem claramente diminuir a qualidade de vida dos profissionais de saúde e influenciar na qualidade do trabalho também, por que não dizer, incluindo na tomada de decisões. A maioria dos estudos anteriores, como eu mostrei, avaliaram casuísticas pequenas de profissionais, muitas vezes limitadas a médicos, enfermeiras, ou isoladamente, ou análises conjuntas, sem diferenciar, obviamente, essa questão. Nós sabemos que a insônia é frequentemente comórbida, e fatores como ansiedade e burnout podem influenciá-la, especialmente na pandemia. E daí a necessidade de explorarmos, com mais detalhe, alguns fatores associados diretamente com a pandemia, que pode, obviamente, interessar claramente a insônia. Como, por exemplo, eu trabalho em contato com pacientes com Covid-19, eu já fui infectado, isso influencia pelo próprio vírus? O lugar onde eu trabalho, aqui avaliando óbitos, né, o 19, na região onde eu trabalho, na semana de aplicação desse questionário que nós enviamos para as pessoas, será que influencia? Na minha região tem mais óbitos, menos óbitos, eu tenho um problema maior ou menor? A alteração da jornada de trabalho durante a pandemia e até mesmo a alteração da renda durante a pandemia são esses fatores que a gente quer contribuir aí, dando dados nesse sentido. Então, nesse contexto, que o objetivo dessa pesquisa, o objetivo primário, foi avaliar a insônia nos profissionais de saúde. E a insônia, obviamente, eu vou mostrar para vocês, claro, um diagnóstico clínico, mas, obviamente, tentando fazer uma abordagem bem pragmática. Como objetivo secundário, isso ainda está em construção, nós estamos avaliando qualidade do sono, quantidade de sono, subjetivo,
pesadelos, sonolência excessiva e a presença aí de roncos e, obviamente, correlacionar isso com outros fatores como ganho de peso, ansiedade, etc., nesse contexto. Como eu falei para vocês, os objetivos secundários ainda estão em análise, mas nós já temos bastante dados, como vocês verão nos slides seguintes. Então, como eu destaquei aqui, essa é uma pesquisa que foi, então, elaborada pela ABS e pela BMS, nessa ação conjunta. Foi um questionário não identificado, um questionário breve, bem pragmático, entender a qualidade de sono e sintomas de estresse. Nós submetemos esse projeto na Plataforma Brasil, no Comitê de Ética do Hospital das Clínicas, local onde eu trabalho, o Dr. Pedro trabalha, coordenadores desse estudo, e nós tivemos aprovação no dia 27 de maio de 2020, com a dispensa do termo de consentimento, exatamente de tratar de um questionário não identificado, basicamente com essa plataforma online, e aqui está o número de aprovação no Comitê de Ética. É importante notar que houve uma participação multidisciplinar, onde todos os membros realmente deram contribuições, sugestões para essa pesquisa, entendendo o pragmatismo, entendendo a necessidade de fazer uma questão simples e, obviamente, que pudesse alcançar o maior número de profissionais, já tão, obviamente, com inúmeras demandas que, obviamente, impedem, obviamente, um preenchimento do questionário muito longo e poderia ser baixa adesão. Então, aqui está a diretoria da BMS, onde todos contribuíram, e, não menos importante também, numa parceria cada vez mais integrada, vocês conhecem essa moça aqui que está aqui presente, toda a diretoria da ABS, a Andréa Bacelar, presidente, a Cláudia Moreno, a Márcia e a Silvia, sem dúvida nenhuma, deram também importantes contribuições para esse questionário. O questionário foi colocado na base do REDCap, para, obviamente, rápida tabulação e obviamente, normatizar, obviamente, o preenchimento e garantir, obviamente, a qualidade do dado, onde nós, brevemente, veja, é um preenchimento de 4 minutos de duração, naquela ideia de pragmatismo. Aqui estão as profissões, onde nós procuramos, obviamente, diferenciar o maior número de profissionais, questões de idade, sexo, o local de trabalho. Nós tivemos um pequeno problema aqui, que nós não mencionamos o pronto-socorro, mas muitas pessoas nos contactaram, e a gente mencionou que colocar predominantemente o local onde eu trabalhava, se ela trabalhava também em consultório bastante, ela colocar consultório, se não trabalhava mais em pronto-socorro, a gente orientou as pessoas a colocarem nessa região de UTI semi-intensiva no geral. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um dado super interessante. Nós pedimos às pessoas para colocar os 5 primeiros dígitos do CEP. Não para identificar a rua que ela mora, mas para identificar a localidade. Exatamente para calcular e para avaliar uma análise espacial de óbitos pelo Covid naquela micro-região em que aquele profissional de saúde mora. Isso poderia influenciar realmente essa associação. Dados aqui de carga horária semanal, antes, home office ou não, se atende pacientes com Covid, diagnosticado com Covid, se o peso alterou, diminuiu ou aumentou, e não alterou, perdão, diminuiu ou aumentou durante a pandemia em relação ao período pré, e a renda mensal, novamente, tudo num contexto, claro, sigiloso, não tem a menor ideia quem preencheu isso. Roncos, se não ronca e piorou, como é o ronco, intensidade, pesadelos, frequência dos pesadelos, nós estamos analisando isso. E, no caso específico da insônia, nós realmente fizemos uma abordagem bem pragmática. Basicamente colocando em não, sim, mas já tinha antes da pandemia, sim, como caso novo, junto, conectado aí com sim, mas piorou. Então, basicamente é isso. Nós, obviamente, avaliamos a frequência dessa insônia. Claro, para a questão do diagnóstico, nós focamos principalmente nas condições mais frequentes. E se iniciou, após a pandemia, nós, obviamente, constatamos na piora qualquer aumento a mais na frequência, seja de uma vez por semana, de aumento na frequência, qualquer uma delas. E, não menos importante, se a pessoa começou a tomar medicações para insônia, especificamente, sim, não, eu não e já tomava. Eu vou mostrar dados interessantes nesse contexto. Em tudo de avaliar, então, comorbidades, utilizamos esse questionário de transtorno de ansiedade, a versão 2, simplificada, da versão 7, envolve basicamente 2 perguntas que fazem parte da versão mais completa desse questionário, né? E aqui está: sentir-se nervoso, ansioso, muito tenso, não ser capaz de impedir ou de controlar as preocupações, e aqui está a frequência.
cada uma delas tem um valor, e a definição de ansiedade, soma de duas questões maior ou igual a 3 pontos, aqui está definido o que nós consideramos então ansiedade. Nessa revisão sistemática, esse questionário muito simplificado, ele teve uma aceitação muito grande de proximidade para identificar o transtorno de ansiedade generalizada quando comparada à entrevista clínica estruturada usada no DSM-4. Estou mostrando a possibilidade, então, de novo, num pragmatismo, numa facilidade de responder rapidamente, tentando identificar a ansiedade. Num contexto, obviamente, muito disseminado, hoje, o conceito de burnout. Também avaliamos esse conceito de queimar por completo na tradução literária dessa expressão, que foi denominada pelo psicanalista alemão Freudenberger, que é radicado nos Estados Unidos, onde praticou lá a psicanálise nos Estados Unidos, e após ele ter constatado nele mesmo, obviamente, essa sensação de burnout no início dos anos 70, que obviamente motivou um grande número de pesquisas nesse sentido, que é basicamente caracterizado por estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. E, obviamente, como vocês sabem, os profissionais de saúde são particularmente propensos ao burnout, por trabalhar direto e intensamente com pessoas em sofrimento. Ainda mais no período de pandemia, onde, obviamente, somos testados aí, muitas vezes ao limite. Então, na definição de burnout, aqui está a referência, também no questionário pragmático, onde nós tivemos valores, sem sintomas, um ou mais sintomas, e desde perguntas do tipo, gosto do seu trabalho, ocasionalmente estou estressado, definitivamente estou esgotado, sintomas de burnout não desaparecem, estou completamente esgotado e muitas vezes me pergunto se posso continuar. Então, questionários desse sentido progredindo. E avaliamos a manutenção, ou se deixou de ter ao longo da pandemia. Sim, deixou de ter, porque lembro que muitas pessoas começaram a fazer home office ou diminuíram os consultórios. Essa é interessante dessa pergunta. Nós temos pessoas na linha de frente e pessoas que não estão na linha de frente, ou que pessoas que desenvolveram aí na pandemia, está aqui quantificado. Análise estatística, fizemos análise descritiva, depois caminhamos aí para a definição de fatores independentes associados com as variáveis dependentes aí para desenvolvimento de modelos de regressão. Lembrando, nós temos aí a insônia como desfecho primário na nossa atividade. E testamos hipóteses de paramétros e não paramétros para verificação desses objetivos aí específicos. Importante lembrar, veja a quantidade de fatores que nós testamos. Além da idade, sexo, profissão, local de trabalho, diagnóstico prévio de Covid-19, se atendeu ou atende pacientes com Covid, incidência local de Covid de acordo com a semana epidemiológica no município da pessoa, baseado naquele CEP que eu mencionei para vocês, alteração na jornada de trabalho, alteração no peso, alteração na renda, ansiedade e também a questão da alteração do burnout frente ao período de pandemia. Na incidência de locais de óbitos, só para contextualizar, nós acessamos o site da covid.saude.gov.br, do Ministério da Saúde, e calculamos essa incidência em 10 mil versus a equação número de óbitos até a semana em questão, dividido pelo tamanho da população local, para que nós tivéssemos a incidência aí no município, microrregião, de novo, na semana em que foi aplicado o questionário para as pessoas. Os cálculos aí foram realizados com software, construímos gráficos com esse pacote também estatístico, e aí o nível de significância foi 5%. Vamos aos resultados preliminares. Eu tenho certeza que muitos de vocês participaram dessa pesquisa. Será que vocês estão ansiosos realmente como essa moça? Começaram até a suar? Vamos então ver aí alguns resultados interessantes que nós temos aí nesse sentido. Para nossa surpresa, e o doutor Pedro realmente já antecipou isso, a participação foi muito grande. Veja, o nosso período de recrutamento começou aproximadamente dia 30 de maio a 25 de junho, menos de um mês, né? E eu trago aqui para vocês essa figura aqui da PM, na verdade é uma compilação dos dados do Ministério da Saúde. Isso aqui é óbitos no Brasil e no mundo, né? Perdão, no Brasil e em São Paulo, perdão. Brasil e São Paulo, Brasil em verde, São Paulo em azul, e vejam aqui delimitado o período da pesquisa, onde nós pegamos, obviamente, análise dos profissionais de saúde em plena expansão da mortalidade, seja no país, seja aqui na cidade de São Paulo, onde teve a maior participação dos profissionais de saúde. Então, certamente eu posso dizer para vocês que se não pegamos o olho do furacão, pegamos aí, margeando esse olho do furacão, em termos de intensidade, certamente crescente, da Covid no período que foi feito, então, esse recrutamento.
Para nossa surpresa, e temos hoje, sem dúvida nenhuma, o maior estudo mundial até o momento que trata de sono na pandemia. Foram, ao total, 4.939 profissionais de saúde que preencheram o questionário. E aqui está o mapa do Brasil, esse heat map, mostrando as diferentes regiões, aqui, intensidade de participação, nas mais variadas cidades, aqui, estados. Apenas, se não me engano, 2 estados não foram contemplados. Nós temos representantes de várias regiões, de todas as regiões do país, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, para nossa satisfação. E após, obviamente, excluímos aqueles questionários incompletos, principalmente no que diz respeito aos desfechos primários e secundários, nós fechamos aí válidos 4.384 questionários. Então, de antemão, novamente, o nosso agradecimento a cada um de vocês. Quais serão as características da população que nós estudamos? 44 era a média de idade dos nossos profissionais de saúde, 44 anos. A maioria de sexo feminino que preencheu. E vejam uma coisa interessante, que nós nem esperávamos isso. E da importância de estudarmos tanto pessoas que estão na frente, como pessoas que não estão na linha de frente. Ao contrário da nossa hipótese inicial, a carga horária, em média, diminuiu de 41 horas por semana para 34 horas por semana, quase 35 horas. Porque várias pessoas, vejam bem, estão fazendo home office, quase 40%. Veja a importância. 55% já atendeu ou atende pacientes com Covid. E quase 10% dos profissionais de saúde que preencheram já foram diagnosticados com a doença. Um grande número de pessoas tem ansiedade, 44% por esse questionário do GAD-2. E a qualidade do sono piorou para 61%. E a quantidade, quase metade. Né? Em relação, obviamente, ao período igual ou melhorou em relação ao período pré-pandemia. E vejam que interessante, o número de horas de sono, obviamente aqui estou ressaltando o subjetivo, caiu de 6,8 para 6,4. Em termos de distribuição das pessoas, a maior parte das pessoas que preencheram no médico, cerca da metade, mas vejam, fisioterapeutas com maior importante participação, enfermeiros, dentistas, técnicos administrativos, lidando com cuidado, obviamente, com a saúde, psicólogos, técnicos auxiliares de enfermagem, fonoaudiólogos, e outras pessoas aqui que foram computadas conjuntos, não porque não são importantes, por favor, mas que tiveram percentualmente uma menor participação, incluindo biólogo, biomédico, educador físico, farmacêutico e terapeuta ocupacional. Todos eles com toda a importância, sem dúvida nenhuma. Em relação à porcentagem de profissionais que atendem ou já atenderam pacientes com Covid-19, eu trago isso porque vocês vão ver que isso vai ter relação com os resultados. Vejam que uma grande porcentagem aí de técnico de enfermagem auxiliar, enfermeiro, médico, fisioterapeuta atende, né? Mais da metade deles. E um pouco menor para os outros profissionais nesse contexto. No total, 55,7%, como mencionei, já atenderam ou atendem pacientes aí com Covid. Então, veja que nós temos quase metade que não atenderam. Então, isso é interessante para que a gente tenha também um grupo controle, vamos dizer assim, para correlacionar com os nossos desfechos. E, como eu mencionei, 9% já tiveram a doença e a maior parte deles, técnico auxiliar de enfermagem, enfermeiro, técnicos administrativos, fisioterapeutas, seguido aí por médicos. Então, vejam, quase 15% dos auxiliares de enfermagem e técnicos tiveram a doença, o que é realmente relevante nesse contexto de pandemia, novamente mostrando a representatividade dessa amostra. Entre o perfil dos profissionais que apresentaram insônia, novos sintomas de insônia, ou pioraram na pandemia, 41%. E vejam novamente, técnico auxiliar de enfermagem com o primeiro lugar, seguido por enfermeiro, oficiais administrativos, fonoaudiólogo, outros, fisioterapeuta, médico, dentista e, finalmente, os psicólogos aqui, menos afetados proporcionalmente em relação às pessoas que pioraram a insônia ou desenvolveram insônia. Um dado realmente que nos chama muita atenção, e que isso é alarmante, né? E vejo que isso poderia ser muito maior pela piora que foi no quesito da piora da insônia ou novos casos. Medicamentos para o tratamento da insônia. Não tomavam medicamento, 78%. 9% já tomavam antes e mantiveram durante a pandemia. Mas um dado realmente curioso, importante, 13% dos profissionais de saúde iniciaram tratamentos farmacológicos durante a insônia. Ora, nessa casuística, 13% é 572 pessoas. Em
3 semanas, nesse período de pandemia, eu dizendo, curto, uma grande quantidade, fora as outras pessoas que estão claramente com sintomas de insônia e não iniciaram o tratamento. E quem mais iniciou o tratamento? Os técnicos e auxiliares de enfermagem, em primeiro lugar, seguido pelos médicos. Outros profissionais daquela compilação, técnicos administrativos, seguido por fisioterapeuta e depois enfermeiro, dentista, psicólogo e fonoaudiólogo. Em relação às características das pessoas com insônia, ou seja, não, sim, já tinha, está igual à pandemia, ou novo caso, ou piorou. Né? Veja os números, um número muito grande em cada grupo. O que nós observamos? Diferenças em relação à idade. As pessoas que tiveram novos sintomas de insônia ou pioraram eram mais jovens, em relação principalmente aos 2 outros grupos, e tinham aí uma maior porcentagem de sexo feminino. Diferenças realmente significativas aí na profissão. Nós tivemos uma menor taxa, por exemplo, entre dentistas. Tem diferença entre os grupos, algumas delas mais destacadas, praticamente não alterada. Mas veja, por exemplo, que dentista é menor a taxa que desenvolveu. Por outro lado, nós temos situações onde houve um aumento. Por exemplo, nós temos que entre fisioterapeutas aumentou de 5,7 para 8 em quem já tinha e quem desenvolveu. Mas vejo que, dependendo, não havia diferença entre os grupos. No comportamento médio, diferença entre eles. No local de trabalho, vejo que interessante, realmente diferenças no que diz respeito a trabalhar na enfermaria, UTI ou semi-intensiva, lembrando que alguns deles trabalhavam em pronto-socorro e responderam aqui nesse grupo também de terapia intensiva. Nitidamente maior no grupo que desenvolveu, que apresentou a insônia durante ou piorou os sintomas de insônia nesse quesito. Por outro lado, vejo que curioso, talvez até pela questão da redução do movimento, naquelas pessoas que trabalhavam predominantemente no consultório em clínica, houve redução na taxa aí de casos em relação aos outros grupos. O percentual era menor. Isso foi estatisticamente significante. Não houve diferença para quem trabalhava no laboratório do sono. Centro cirúrgico, uma tendência aí. A farmácia não teve diferença e a área administrativa não teve diferença em relação a ter ou não insônia, ou se piorou, ou se desenvolveu. Em relação a outras características, muito interessante, se atende ou atendeu, sem dúvida nenhuma contribuiu para um grande número de novos casos ou piora dos sintomas. O mesmo vale para a região, principalmente com relação a quem já tinha, teve diferença. Jornada de trabalho diminuiu, mas teve também diferença entre eles. Os pacientes, as pessoas, os profissionais de saúde que pioraram, que já tinham, ou que pioraram ou desenvolveram, tiveram menor redução da jornada de trabalho em relação às pessoas que não tinham. A alteração de peso realmente também contribuiu, principalmente no diminuir ou aumentar. A renda também teve diferença. Nós tivemos aí que as pessoas que a renda aumentou, elas tiveram menor taxa de insônia prévia ou de casos novos ou de piora. Interessante essa questão da renda sempre influenciando também a insônia. E quando você fala também de pessoas que reduziram a renda, principalmente na faixa de 30% a 50%, nós tivemos aumento dos casos. Isso é bem interessante. E o que dizer, obviamente, veja a importância da ansiedade, quase duplicando aqui a taxa dos casos novos ou de piora, e a progressão também do burnout também contribuindo de forma muito importante, quase triplicando em relação às pessoas que tinham e praticamente duplicando em relação àqueles que não tinham. Então, bem interessante também, vejam como, novamente, enfatizando a importância da comorbidade. Caminhando para a fase final, então, dessa apresentação, o profissional dos perfis que apresentaram ansiedade, 44%, técnico auxiliar de enfermagem, primeiro lugar, novamente, seguido por enfermeiro, entre outros profissionais, como está aqui delimitado. E o mais importante, quando avaliamos, então, esse questionário de ansiedade e vimos se atendeu ou não pacientes com Covid, para enfermeiro, fisioterapeuta, médico e oficial administrativo e demais técnicos, isso foi significativamente maior naqueles pacientes, naqueles profissionais que estavam em atendimento ou já atenderam pacientes com Covid. Isso é bem interessante, mostrando o link, realmente, com o fato de estarem expostos potencialmente à contaminação. No burnout, 21% desenvolveu durante a pandemia, e quem mais desenvolveu burnout? Enfermeiro, seguido de fisioterapeuta, técnico auxiliar de enfermagem, seguido por outras categorias aqui mencionadas, dentista como último colocado nessa classificação. Na análise de regressão logística, após a gente fazemos correções e vemos fatores independentes. Vejam, então, nessa finalização dessa apresentação, alguns dados muito interessantes. Em vermelho, estão os fatores que estiveram associados com piora da insônia ou que surgiu sintomas de insônia durante a pandemia.
Então, vejam, ser do sexo feminino aumentou em 75%, esse desfecho combinado. Se a renda reduziu entre 30% e 50%, 55%. As rendas maiores ou menores acabou não dando diferença, porque também o N foi um pouco menor, mas não deu diferença estatística. Agora, vejam que interessante. Se a renda aumentou, foi associado com quase 30% de redução na chance de ter a insônia nova ou ter piorado. Também muito interessante, psicólogo e fisioterapeuta, vale a pena dizer que o grupo controle aqui de referência eram os técnicos de administração que, teoricamente, estão menos na linha de frente, teoricamente. Então, o grupo de referência era técnico de administração. Eles foram também protetores. Não quer dizer que nenhum fisioterapeuta ou nenhum psicólogo teve insônia, não quer dizer isso. Mas, em relação ao grupo administrativo, eles tiveram menos em relação a isso como um fator, entre aspas, de proteção. Muito interessante também, aumentou e diminuiu o peso associado com maior risco. Se trabalha no consultório, muitas vezes associado com redução do volume, associado com proteção. Veja que interessante, mas também com significância clínica muito duvidosa, porque estava quase que discou o intervalo de confiança aqui, 1. Aumento na jornada de trabalho foi protetor, mas muito próximo do 1, então com relevância clínica potencialmente desprezível. Mas veja a importância desses 3 fatores, talvez os principais em termos numéricos. Se desenvolveu o burnout, além, obviamente, também da questão do peso. Se atendeu ou atende pacientes com Covid. E, principalmente, a presença de ansiedade. Vejam, associado com mais de 3,2 vezes mais chance de estar associado, foram os fatores realmente associados com piora. Então, novamente, em vermelho, os fatores com piora, e em azul, os fatores associados com menos ansiedade, insônia, e novos, ou pior da insônia nesse padrão. Quais são as limitações da pesquisa? Dessa pesquisa que é pragmática e espontânea. Embora tenhamos representantes de todos os estados, aí praticamente todos os estados, né, todas as regiões do país, melhor dizendo, esses dados não refletem a distribuição de profissionais de saúde no Brasil, foi uma pesquisa espontânea. Esse questionário utilizou perguntas simples e rápidas, certamente não contemplou todas as variáveis de confusão. Por outro lado, questionários muito longos poderiam diminuir a adesão. Nessa classe já está tão sobrecarregada. É possível que os respondedores foram profissionais mais propensos a terem problemas de sono. Mas vejam que muita gente respondeu também que não tinha insônia. De qualquer maneira, a manifestação de piora é sim um sinal de alarme. E também é importante notar que algumas das associações podem ser bilaterais. Ou seja, nós estamos falando de preditores de insônia, mas, obviamente, da mesma forma que pode modificar a insônia, algumas variáveis podem também ter consequências, são consequências da insônia. Por exemplo, variações do peso, do próprio burnout, muitas vezes essas relações são bilaterais. Quais são essas perspectivas que a gente tem nesse contexto? Vamos explorar os objetivos secundários, criar uma ferramenta que auxilie os profissionais de saúde na detecção do burnout e propor, sem dúvida nenhuma, medidas preventivas e de suporte aos profissionais de saúde mental, especialistas em sono, para atender essas queixas e comorbidades da insônia, visando, obviamente, o bem-estar, a melhora da qualidade de sono e vida desses profissionais. Então, para concluir, novas queixas de insônia ou pior da insônia são muito frequentes, 41% da nossa amostra, entre profissionais de saúde, gerando um aumento de 13% no número de tratamentos medicamentosos para a insônia. Entre os fatores independentemente associados com novas queixas de insônia ou piora, estão o sexo feminino, redução da renda de 30% a 50%, alterações do peso, ter desenvolvido burnout, atender ou já ter atendido pacientes com Covid-19, ter ansiedade. Entre os fatores chamados protetores para novas queixas de insônia ou pior da insônia, um aumento da renda, a psicóloga ou fisioterapeuta, obviamente, né, psicólogo ou fisioterapeuta, em relação ao grupo que trabalha em cargo administrativo, fique claro isso, atender em consultório ou clínica e aumento na jornada de trabalho, esse último aqui com duvidosa relevância clínica, porque foi muito próximo aí do limite do intervalo. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos voluntários dessa pesquisa, estou falando isso pela terceira vez, muitos deles verdadeiros heróis, principalmente aqueles que estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Nosso respeito e admiração a vocês, cada vez mais. A Associação Brasileira de Sono, a Associação Brasileira de Medicina do Sono, que coordenaram essa pesquisa, que geraram, obviamente, essa discussão intensa, muito rica entre diferentes profissionais. Não há dúvida também que as instituições onde coordenaram esse trabalho, o INCOR, a OHC e a FMUSP, onde foi, inclusive, também aplicada a pesquisa, a aprovação, onde tivemos também a divulgação, e diversas sociedades que nos ajudaram a divulgar. A de Cardiologia, a SOCESP, a de Pneumologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A tal assessoria
do suporte de sempre, e também, não menos importante, agradecer os agradecimentos especiais ao nosso estatístico, Thiago Mendonça, que deve estar nos assistindo, que foi incansável em atender inúmeras demandas e a refinar esses dados preliminares. Muito obrigado a vocês todos. Estamos à disposição para discutirmos. Meu muito obrigado. Obrigado, Luciano, por essa excelente apresentação. Muito obrigado por sintetizar todos esses dados em tempo hábil aí. Foi uma tarefa árdua que eu vivenciei nesses últimos dias, o seu empenho, e também parabenizar pela iniciativa, você que teve a ideia e botou esse projeto pela frente, né? Parabéns aí, porque eu acho que o resultado foi muito maior do que o alcance dessa pesquisa foi muito maior do que a gente inicialmente discutiu. A gente tinha, assim, uma estimativa ousada de 1.000 participantes inicialmente, né? E foi surpreendente o alcance que ela atingiu, e muito importante também agradecer a todo mundo que ajudou a propagar o questionário e ajudou a gente a conseguir o número de participantes. Enquanto a gente aguarda que os participantes façam, e eu gostaria muito que todo mundo participasse fazendo perguntas aí, principalmente ao professor Luciano, eu queria refrisar aí uma homenagem não só aos participantes, mas a todos os profissionais de saúde, né, que estão dando toda a energia para cuidar dos pacientes, né? É um momento, acho que, muito único, porque os profissionais de saúde, por muito tempo, vinham sendo desvalorizados, e eu acho que é um momento muito gratificante para todos nós da área de saúde, de poder ajudar, de participar, de se empenhar no cuidado dos pacientes. E eu sinto essa energia lá no Hospital das Clínicas, em todos os lugares. As pessoas estão dando todo o sangue aí para poder ajudar e participar no cuidado desses pacientes. Então, essa pesquisa acaba sendo também uma homenagem a todos eles, porque mostra o impacto que tudo isso está trazendo, né, para eles. E a gente, acho que dessa pesquisa deve tirar várias lições, né? E uma delas é saber cuidar das pessoas né, dos profissionais de saúde, porque, obviamente, todos estão muito expostos aí às consequências, não só da doença, o risco de pegar a doença, mas das questões que o professor Luciano comentou aí, do desenvolvimento de insônia, ansiedade, assim por diante. Então, para esquentar um pouco aí a discussão, eu queria ouvir de vocês, Luciano e Cláudia, se vocês acham que essas questões que a gente ouviu aí, em termos de desenvolvimento de insônia, ansiedade, vocês acham que pode haver consequências a longo prazo para esses profissionais? E talvez o que a gente poderia fazer para mitigar essas consequências? Não sei se o Luciano quer começar respondendo. Eu vou falar uma frase, ladies first, as damas primeiro. Bom, eu acho que vale a pena enfatizar a participação de todos os profissionais, sem dúvida alguma, e queria parabenizar essa iniciativa do Luciano em colocar no ar logo essa pesquisa. Realmente ele botou todo mundo para trabalhar e dar palpite nesse questionário, e eu acho que o resultado foi muito satisfatório, porque flagrou um momento importante que esses profissionais de saúde estavam passando. Eu não tenho dúvida de que há consequências, Pedro. São consequências que a gente ainda não tem a dimensão de quanto tempo elas vão durar. Eu acho que, assim, vale a pena a gente ressaltar alguns resultados dessa pesquisa, embora as análises sejam preliminares. Eu gostaria de ressaltar coisas que já chamam a atenção e o que a gente também daqui para frente pode explorar, né? Não é por acaso que a gente tem uma maior prevalência do sexo feminino,
a força de trabalho dos profissionais de saúde é prioritariamente feminina, então, obviamente, que isso não chama tanto atenção, porque já é esperado que isso vá acontecer, a gente não tem uma amostra pareada para poder comparar homens e mulheres, mas a gente tem um aumento aí uma incidência de 41% de insônia durante a pandemia. Isso é, sem dúvida, preocupante. Eu acho que a gente tem que, e o ideal seria fazer um acompanhamento para que a gente pudesse ver daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, o que aconteceu com essas pessoas. Se elas melhoraram daqui a 1 ano, como é que está a situação delas em relação a problemas para adormecer. Chama também a atenção esses resultados de ansiedade e burnout. Eu queria destacar que a gente tem, entre enfermeiros, médicos e profissionais de saúde, uma categoria profissional que, reconhecidamente, já tem uma alta prevalência de burnout, em cerca de 30%, mais ou menos. O que a gente vê aqui é que a gente teve um aumento de 21%, e esse aumento de 21% durante a pandemia, ele é muito preocupante, porque o burnout ele não é uma síndrome qualquer, não é por acaso que tem esse nome, quer dizer, a pessoa chega realmente no limite, ela está esgotada, por isso que ela é chamada de síndrome de esgotamento profissional. E esse esgotamento profissional é uma situação em que a pessoa não consegue mais ouvir falar de trabalho, que às vezes ela chega no trabalho, chora no trabalho, sai do trabalho chorando, fica muito abalada em relação ao trabalho, e muitas vezes esse processo de tratamento de um burnout, ele é muito longo. Então, eu acho que a gente tem consequências daí para frente que vão ser muito difíceis de se lidar, e os profissionais de saúde têm que estar atentos, porque a gente corre o risco de perder esses profissionais, que não vão mais conseguir trabalhar na atividade anterior à pandemia. Então, isso eu acho que é muito preocupante, chama muita atenção e vale a pena a gente discutir um pouco. Eu vi uma pergunta que eu gostaria de responder, o Tiago pode até me ajudar, mas é uma pergunta sobre o modelo de regressão. Esse modelo é um modelo múltiplo, em que as variáveis elas estão independentemente associadas à insônia. Portanto, a gente não testou a interação entre elas, eu acredito que será um próximo passo, mas que ainda, como o próprio título do webinar diz, ainda a gente está numa fase preliminar. Tem muito a explorar desse resultado, agradeço muito a participação dos profissionais, e eu espero realmente que a gente possa ajudar esses profissionais, porque, afinal de contas, eu acho que é um papel nosso de quem não está, eu pelo menos não estou na linha de frente, então eu gostaria muito de contribuir para, de fato, ajudar e melhorar a saúde dessa população que está lidando aí com toda essa pandemia e essas dificuldades. Não, perfeito. Eu só complementar a professora Cláudia, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nós temos aí, Pedro, claro, um cenário ainda pendente, né, da repercussão final dessa pandemia no quesito do sono, mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo também com a Cláudia. Nós temos um impacto, talvez, imediato, principalmente no que diz respeito ao burnout, de parte dessas pessoas, e eu tenho preocupações muito grandes na tomada de decisão. Muitas dessas pessoas tomando decisões limítrofes de procedimentos, de decisões muitas vezes complexas, que nós temos, obviamente, esses extremos. Então, é exatamente numa questão de uma piora da insônia, ansiedade e burnout ali confluindo, nós podemos ter um pior rendimento dessas pessoas, pior qualidade e, certamente, talvez até pior desempenho. A longo prazo, se vai deixar, entre aspas, sequelas, ou se nós vamos, obviamente, gerar uma sociedade médica e não médica, né? A sociedade de profissionais de saúde mais doentes mentalmente, nós vamos ver aí, obviamente, temos que ter avaliações, mas baseado em outras pandemias, realmente, isso aí é considerável, sim, nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma, é um importante quesito, nós vamos ter que explorar as repercussões a curto, médio e longo prazo desses achados. De qualquer maneira, muito alarmantes. E esses dados, embora preliminares, já são bastante ricos, né? Nesse sentido, nós já temos bastante ferramenta aí para trabalhar e certamente fazendo muito sentido. E algumas surpresas, sem dúvida nenhuma, aparecem para a gente. Então, estamos muito felizes aí com a pesquisa que todos ajudaram. Eu queria aproveitar uma pergunta aqui do Gustavo Moreira.
porque também me chamou muita atenção essa questão do aumento da renda. Em primeiro lugar, a gente vê, então, que há uma diminuição da chance de desenvolver insônia para 30% das pessoas que... Cláudia? Cláudia, acho que o seu computador travou temporariamente. Quando a Cláudia volta, né, Pedro? Vamos assumir aqui, ela travou um pouco. Eu ia falar... Pode falar. Uma pergunta da... Voltou, Cláudia, pode falar. Perdeu tudo? Não, você estava falando do Gustavo Moreira, você ia falar mal dele, ao vivo, aqui para todo mundo, e aí travou. Ele tem um mecanismo de trava. Então, cuidado com falar mal do Gustavo, tá? Tá bom, Gustavo. Tá bom, Luciano. É o seguinte, o Gustavo comentou essa questão do aumento da renda. E eu também fiquei curiosa, porque, segundo os dados, 30% da população quando teve aumento de renda, né, teve uma diminuição na chance de desenvolver insônia, é isso? Aumento de renda foi um fator de proteção. Me parece bem lógico que aumento de renda seja um fator de proteção, sem dúvida alguma. A grande questão é, quem é que teve a renda aumentada nesse período de pandemia? Então, e essa questão do aumento de renda é muito curiosa. Eu queria que o Luciano discutisse isso um pouco, e o Gustavo também colocou aqui essa questão sobre ser psicólogo, fisioterapeuta, se isso está associado ao aumento da renda. Perfeito. Cláudia, eu acho que isso é um bom exemplo até da pergunta aqui da Elaine, dessa questão de interação, né? Porque quando você vê psicólogo e fisioterapeuta em relação aos administrativos com proteção, sendo associado com menor chance de ter novo caso de insônia ou de piorar, e causa uma estranheza, né? E eu já estava, obviamente, também já preparando essa resposta e vou compartilhar com vocês o slide que mostra um aumento e redução manusada entre profissionais de saúde. Agradeço novamente o Tiago por ter feito isso há pouco tempo antes dessa apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês e está aqui o slide. Então, vou traduzir aqui para vocês. A renda mensal da sua família foi afetada pela Covid, então, em vermelho, se reduziu, vermelho mais intenso, por mais de 50%. O tom mais claro, entre 30% e 50%. Em rosa, menor que 30%, não alterou em cinza, em azul aumentou. Vejam que a taxa de aumento é pequena. Mas quem foi exatamente os dois grupos que mais aumentaram renda? Talvez associado aí a maior demanda, seja de plantões, demanda, ou mesmo de cuidar da saúde mental. Exatamente psicólogo e fisioterapeuta. Os maiores, seguidos por técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Embora esse grupo aqui acabou não dando nenhum fator de proteção ou de piora. Então, mas veja que curioso. Exatamente os dois grupos que estiveram associados com menor chance de novo caso de insônia ou piora foram exatamente, de novo, num contexto que é pequeno, mas foram exatamente aqueles que aumentaram mais a renda. É claro que eu vou ter que testar, talvez, interação, para, obviamente, fazer uma associação direta para explicar isso. Mas, de qualquer maneira, eu queria chamar a atenção, vejam o impacto que a pandemia teve na redução da renda na maior parte das pessoas. Destaco aqui, por exemplo, vejam médicos, vejam fonoaudiólogo, reduziu até menos que 30%, quase mais de 80%. Outros menos, né? Mas veja que interessante, de qualquer maneira, trazendo repercussões importantes também aí na questão do Covid. Mas, então, novamente, fisioterapeutas e psicólogos tendo um menor impacto e uma parcela maior de aumento da renda com relação aos demais grupos. Tem uma outra pergunta aqui bastante interessante sobre Carolina Soares. Existe a ideia de pesquisarmos as pessoas no período de isolamento? Percebo que os dias isolados, quando o diagnóstico é positivo, é acompanhado por graves alterações de sono. Sem dúvida, a gente tem visto uma queixa enorme das pessoas em quarentena em relação às dificuldades para adormecer. Pedro e Luciano, vocês querem comentar essa pergunta? Pedro? Eu até me chamou muita atenção a pergunta da Carolina, justamente porque me fez lembrar da queixa de muitos pacientes mesmo, a maioria deles não profissionais de saúde, né, que estão afetados certamente também pela situação atual, né,
por questões financeiras, por questões do risco de ficar doente ou de estar doente, né? Mas também uma questão que me parece muito comum é a desorganização de horários, né? E essa é uma questão que é bastante fértil para o desenvolvimento da insônia também, né? Então, pacientes sujeitos que têm uma rotina de trabalho com horários bem definidos, de repente se veem frente a uma mudança radical em que eles são obrigados a ficar em casa. E aí vai uma questão também curiosa que Cláudia manifestou, né? Que faz a maioria dos participantes dessa pesquisa, as mulheres principalmente, têm que cuidar da casa, das crianças, têm que trabalhar. Então, tem inúmeros fatores que desorganizam a rotina e que se somam também à questão da ansiedade que essas pessoas estão sujeitas, né? E isso, o resultado não poderia ser diferente de um risco enorme de desenvolvimento de insônia, né? E aqui vai, talvez, uma saída aí para mitigar um pouco os efeitos da insônia e de tudo que a gente está vivendo, né? Da gente começar por boas rotinas, né? Um reestabelecimento de rotinas e de atividade física e assim por diante. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente conseguir sair dessa com saúde, dormindo bem, né? Então, a gente tem que voltar às origens lá de entender quais são as rotinas adequadas para a higiene do sono e assim por diante. Eu só queria complementar o Pedro, destacando uma pesquisa que eu não vi publicada ainda, mas foi amplamente divulgada nos Estados Unidos, um trabalho enorme em que eles pegaram um determinado smartwatch, né, uma determinada marca desses relógios inteligentes que tinha actigrafia, né, que tinha octímetro, e o que eles observaram no período de isolamento, comparado ao período pré-isolamento, então, eles colocaram exatamente lá quando o governo Trump declarou o estado de pandemia, né, de epidemia local, e que realmente começou a isolar as pessoas. O que eles começaram a observar é uma coisa muito, muito curiosa. Na média, os americanos passaram a dormir mais. Os americanos, que eu estou falando, na população. Isso documentado por actimetria. Mas a quantidade de pessoas que manifestaram depois sonolência e mesmo começaram a apresentar padrões de atraso de fase, mesmo quase um livre curso, algumas delas, foi muito grande. Então, nós tivemos, na verdade, alterações de ritmo circadiano enormes, que a Cláudia, obviamente, pode falar melhor do que eu. Uma pesquisa muito interessante com dados objetivos. Então, não necessariamente, falando na questão do isolamento, muitas vezes você dá maior cenário para maior oportunidade para aquela pessoa que está em casa, especificamente, muitas vezes não é o caso do profissional da saúde, para a oportunidade de dormir, para tirar um cochilo à tarde, ou para atrasar, para ver um programa até mais tarde, e com uma alteração enorme no padrão circadiano habitual. E aí, novamente, reforçando os conceitos do Pedro, dessa questão de regularizar o sono, dessa questão, obviamente, de entender esse processo e, eventualmente, no caso de refratariedade, dar medicações que vão ajudar nessa regularização do padrão de sono, desse ritmo circadiano aí, importante que nós precisamos manter. Antes da Cláudia comentar dessa questão do ritmo circadiano, mais um dado interessante foi que um estudo lá da Europa mostrando um aumento de uso do CPAP em 1 hora também, né? Isso também nos faz lembrar que a sociedade também é privada de sono, né? Então é maluco o resultado desse experimento que a gente está vivendo, a pandemia, porque por um lado a gente dorme mais, por outro desenvolve mais insônia. Então é uma coisa ambivalente em todos os momentos que a gente vive, em vários sentidos, né? Eu me sinto todo momento preocupado com as consequências da pandemia e, por outro lado, aliviado de algumas atribuições, o que dá mais tempo para ficar com a família, assim por diante. Então, é uma coisa que mexe com todo mundo em várias formas. Cláudia, você quer comentar essa questão do ritmo? Quero sim. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, Pedro, que é essa questão de se por um lado dorme mais, por outro tem mais insônia, etc. E o Luciano colocando essa questão dos ritmos biológicos, né? Então, eu tenho lido
bastante sobre estudos que têm sido realizados nessas condições, pessoas que estão em casa ou porque estão seguindo recomendações da Organização Mundial recomendações da Organização Mundial da Saúde ou do governo do país que elas estão, ou porque de fato estão infectadas, então estão em isolamento. E aí mas de uma maneira geral, as pessoas em casa, como nós estamos agora trabalhando remotamente, o que acontece é que essas pessoas têm essa oportunidade, como bem disse o Luciano, de poder dormir um pouco mais e de poder expressar, por exemplo, essa vontade de dormir mais, de ser vespertina ou matutina, como ela prefere, como ela se sente melhor. Então, nesse caso, a pessoa às vezes vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, ou o outro dorme cedo, porque não tem que pegar trânsito, chegar tarde em casa e já está em casa, então ele pode dormir mais cedo. Então, isso, de certa forma, favoreceu o dormir, melhorou a condição de sono das pessoas. Por outro lado, os estudos que estão sendo realizados com essas pessoas dizem que elas estão dormindo mais, só que é um sono de pior qualidade. Então, esta qualidade está relacionada à ansiedade, ao medo, não necessariamente ao burnout, mas ela está relacionada a sentimentos que surgiram em função da pandemia. Então, a gente precisa entender um pouco melhor nesse processo, porque não necessariamente as pessoas que estão dormindo mais estão dormindo melhor. E aí, vou aproveitar e responder uma pergunta que é sobre as intervenções para os profissionais de saúde, intervenções em relação à população em geral. E eu acho que o Pedro deu o gancho para essa resposta, que assim, é manter a regularidade sempre de acordo com a sua preferência, ou seja, se a pessoa está em casa, digamos que ela não é profissional de saúde, está em quarentena, a sugestão é que ela mantenha uma rotina regular, ainda que essa rotina, e preferencialmente, possa dar conta das preferências individuais dela, do cronotipo dela. Então, se ela gosta de dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde, ela faça isso, mas que ela mantenha uma regularidade. E que não se deixe levar até as 4 horas da tarde na cama, quer dizer, esses hábitos, tirar o pijama, colocar uma roupa, tentar almoçar sempre nos mesmos horários, esses hábitos ajudam a manter uma rotina regular. Então, isso é fundamental. Eu acho que esse conselho ele vale também para o profissional de saúde, porque ele também entra em folga. Então, ele também tem que ter uma certa rotina nessa folga. O que eu percebo é que algumas pessoas tiveram que trabalhar mais, tiveram que dar mais plantões quando são profissionais de saúde. E isso mudou um pouco a rotina dessas pessoas. O ideal seria que elas tentassem ter uma rotina em casa, principalmente na folga, para dormir, almoçar, jantar, tomar café, em horários regulares, de acordo com as suas preferências, mas tentar manter uma rotina. Isso, sem dúvida, eu acho que é uma função da ABMS, da ABS, passar um pouco essa orientação. Até estava aqui pensando, quando eu li essa pergunta, a gente tem uma série de cartilhas e material que a gente distribui na Semana do Sono. Talvez a gente pudesse distribuir isso para os profissionais de saúde, que poderia, de certa forma, ajudá-los. Só destacando aqui o papel também de alguns centros que já estão proativamente acolhendo, né, os profissionais de saúde nesse suporte do sono. Por exemplo, eu sei da proatividade da doutora Rosa Hassan, no Hospital das Clínicas, divulgando esse grupo, né, interagindo e acolhendo, seja no tratamento não medicamentoso, ou mesmo medicamentoso durante essa fase, para evitar, inclusive, né, Cláudia, a automedicação, né, muito frequente nesse período também, né, nós vimos que os médicos ocupam o 2º lugar em termos de prescrição de medicações para insônia, então, obviamente, tem esse cuidado aí dessa automedicação. Então, ter uma assessoria de uma pessoa especializada também ajuda muito, né, até provavelmente evitar aí o uso indiscriminado de medicações para insônia. E outras condições, obviamente. Esses são, acho que, os primeiros a gente a lembrar as consequências a longo prazo das pessoas que estão tomando medicação atualmente, né? Porque seria muito importante que eles fossem estimulados e orientados a fazer o uso da medicação por tempo mínimo possível, né? Bom, a gente tem a esperança de que essa doença diminua de intensidade, vá embora logo, né?
isso obviamente vai ajudar, mas certamente a gente vai ter que conviver um pouco com essas consequências aí por os próximos meses, né? Então, acho que essa pesquisa deve deixar aí um legado, né? Até para que os hospitais, empregadores dos profissionais de saúde se conscientizem e se preparem, organizem escalas de trabalho adequadas, identifiquem as pessoas que estejam em risco de desenvolver burnout, assim por diante, né? Então, acho que tudo isso a gente realmente tem que tirar uma conclusão positiva para frente, né? E também dar, obviamente, apoio aos que estão sofrendo as consequências atualmente, né? Bom, a gente está, acho que, chegando no limite aí da hora. Talvez uma rodada de considerações finais aí, Luciano e Cláudia. Claro. Vou aproveitar para responder uma pergunta sobre ter ou não Covid interferiu na prevalência de ansiedade ou insônia. Como as análises elas foram feitas de forma independente, então a gente ainda não tem essa resposta sobre as interações. Isso depois será realizado para que a gente possa saber com mais propriedade. O Luciano pode complementar isso, essa pergunta, essa resposta. Mas as minhas considerações finais são, na verdade, eu acho que a grande adesão que nós tivemos num período tão curto, né, sem dúvida alguma, ela revela o quanto que essas pessoas estão precisando falar de seus problemas, falar o que está acontecendo com elas. Eu acho que mesmo aqueles que não têm problema de sono, eles se sentiram, de certa forma, olhados, cuidados, porque quem cuida dos outros também precisa de cuidado. Então, eu acho que é muito importante essa pesquisa. Eu espero que a gente possa, de certa forma, intervir positivamente para contribuir para a melhoria da saúde e do sono dessas pessoas. E queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter participado dessa pesquisa com vocês. Muito obrigada. Bom, obrigado. Respondendo então ao Israel, que fez essa pergunta, né, Cláudia, sobre essa questão da interferência. Israel, quando a gente olha, obviamente, a quantidade, as pessoas que já tiveram a contaminação pelo vírus, em linhas gerais, assim, na avaliação inicial, proporcionalmente, em termos de frequência, sim, você tem uma quantidade maior de ansiedade, insônia e burnout. O que nós fizemos foi, na análise logística para a insônia, ao interagir todos aqueles fatores combinados dessa regressão logística que eu mostrei, ter tido a COVID, ter contraído, não foi independentemente associado com maior piora ou novo caso de insônia nesse evento combinado. Isso para a insônia, não foi, acabou perdendo a significância. Em termos quantitativos, sim, a frequência é maior, mas acabou perdendo na consideração a outros fatores aí potenciais. Nós vamos fazer depois com relação à ansiedade e burnout, mas certamente você ter contraído a COVID não deve passar incólume, aí modulando aí algum desses aspectos, certamente. Bom, eu reforço aqui o agradecimento da Cláudia. Para nós é um orgulho muito grande, sendo membro da ABMS, ABS, das instituições que nós trabalhamos, né? Essa é uma ação em conjunto aí de diversas pessoas, que é importante ver uma sociedade que está não só exercendo seu papel de diretoria, promovendo, obviamente, atividades de atualização, de orientação da população, mas também de gerando dados. Acho que isso é uma mudança de paradigma. E isso é impossível ser feito com uma pessoa só, duas pessoas. Nós precisamos de um grupo, uma equipe que pode estar por trás. Então, o nosso agradecimento. E as pessoas que estão preenchendo os questionários, estão respondendo. Então, é muito interessante uma sociedade, é uma verdadeira mudança de paradigma, gerando dado próprio, né? Gerando dado que realmente possa contribuir, mais do que falar assim, olha, pesquisa, eu publiquei no PubMed. Não, é uma pesquisa que tem relevância para a sociedade. Fazer pesquisa que seja aplicada é muito maior valor do que ter um paper a mais no PubMed. Deixamos esses egos de lado, acho que isso é muito importante. Gerar pesquisa para melhorar a qualidade de vida da população. E, no caso específico, a qualidade do sono dos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, muitos deles, outros não, mas não menos importante também. Então, eu reforço aqui meus agradecimentos e estamos realmente motivados aí para continuar.
e essa pesquisa. Agradecer a todos, obviamente, pela atenção de vocês aí nesta noite e a todo o grupo aí que interagiu e participou. Os meus sinceros agradecimentos. Pedro. Bom, então, acho que foi um excelente webinar aí com dados muito interessantes que ainda vão ser aprofundados, né? Vamos trabalhar nesses dados aí nos próximos dias para uma conclusão mais profunda, né? E, de novo, eu queria agradecer, Luciano e Cláudia, pela presença e participação comigo nesse webinar e todo mundo que esteve online conosco, pelo pessoal no background aí, a Lígia, Gisele por nos ajudar, o César. Muito obrigado e boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos, se cuidem.